Nós temos compartilhado com os irmãos, nós já fizemos 3 pregações na carta de Paulo aos Efésios, né? 2 no capítulo 1, 1 no capítulo 2. Nós estamos dividindo os capítulos no meio e hoje eu vou finalizar o capítulo 2 de Efésios. E eu quero ler para os irmãos aqui algo assim, é muito profundo que Paulo vai falar. Inclusive na carta de Efésios, é onde Paulo descarrega toda a sabedoria, toda a revelação de Deus, muitos mistérios ali, né? Ele começou o capítulo 2 falando quem nós éramos filhos da ira, estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, e Ele nos salvou, e Ele diz, através da graça de Deus, e que a salvação não é uma coisa humana. A salvação não é uma coisa humana, a salvação é um dom de Deus, é uma graça de Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos, de forma clara. Porque nós temos muita dificuldade em entender isso. O ser humano tem muita dificuldade em entender que a salvação é um dom de Deus. Principalmente depois do advento do humanismo, e em que o humanismo coloca toda a responsabilidade no homem, e esse ensinamento entrou na teologia cristã, de forma que tem muitos cristãos que acham que a salvação, ele lê aqui que é pela graça, que é um dom de Deus, mas ele não conforma em não querer fazer nada. O ser humano acha que ele tem que participar, ele tem que fazer por merecer. Porque há uma máxima que diz que não existe almoço de graça, né? Alguém tem que pagar. Então, quando Deus fala que a salvação já foi paga, as pessoas não recebem isso naturalmente. As pessoas querem questionar, as pessoas querem, não, mas eu quero pagar, eu quero contribuir. E por isso que tem gente que acha que você ganha a salvação e você perde a salvação. E as pessoas que pensam isso, elas pensam porque na cabeça dela é elas que têm o poder de salvar. Quando eu acho que eu posso perder o que eu posso ganhar, lá no fundo eu estou dizendo que a salvação depende de mim e não de Deus. Então Paulo vai dizer, não é de vocês, é dom de Deus, não é das obras para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém vai ser salvo por merecimento. E ele continua esse assunto, né? Ele termina no versículo 10 de Efésios 2, e nós vamos continuar aqui no versículo 11 de Efésios 2. Paulo está falando ainda nesse assunto mesmo, né? Ele está dizendo aqui, versículo 11, nunca se esqueçam, presta atenção, nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram gentios e de que eram chamados de incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Para nós entendermos isso aqui, eu vou ter que voltar lá atrás. Na verdade, eu tinha que voltar lá em Gênesis, né? Porque, para você entender o que nós vamos falar aqui, talvez eu quero falar de uma forma mais didática possível. Porque quando a Bíblia diz assim, lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí Deus cria o homem, né? E a mulher dentro dele, homem e mulher. E Adão cai
Mas quando você lê ali que disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, Deus não estava falando de Adão. Preste atenção, Deus não estava falando de Adão. Deus está falando de Cristo. O Novo Testamento vai falar para nós o tempo inteiro que Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Então, se Adão era o quê? Adão era apenas uma semente da verdadeira imagem de Deus. Adão não era a imagem de Deus no sentido pleno da palavra. Ainda que no primeiro momento, quando você estuda, Adão é a imagem de Deus, porque Adão tinha conhecimento, Adão tinha livre-arbítrio, Adão tinha raciocínio, lógico, tal. Mas só que a Bíblia está indo além disso. Quando você vai, no primeiro momento você lê na Bíblia, isso não, está certo, Adão é a imagem de Deus, né? Nós somos a coroa da criação de Deus, tal. Só que, quando você vai estudando o Novo Testamento, você vê que aquilo lá é apenas o aparente, tem muito mais coisa por detrás. Então, a verdadeira imagem de Deus é Cristo. Ele Colossenses 1,15 fala, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem. E Jesus, quando a Bíblia está falando, vai falar em Hebreus 1,3 também, em vários lugares da Bíblia, a Bíblia vai falar que Jesus, ele é a imagem de Deus. E Jesus, como imagem de Deus, está falando do Jesus, de novo, não é o Jesus apenas como o pessoal gosta de falar, o Jesus histórico que viveu há 2000 anos atrás. O Jesus que é a imagem plena de Deus, presta atenção nisso, é Cristo e a igreja. Lembra que Adão, foi feito Adão, mas a mulher estava dentro dele? Então é mesmo o Cristo com a mulher, que é a igreja. A igreja. Então, Cristo e a igreja, o seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, Cristo como cabeça, a igreja como seu corpo. Esse aí é o projeto eterno de Deus. Esse aí é a imagem de Deus. Aquilo que Deus tinha planejado lá na eternidade. Deus tem um povo igual a Cristo. Um povo semelhante a Cristo. E a Bíblia dá muitas referências para nós, em Romanos 8, Hebreus 1, 3. A Bíblia vai falar isso. E eu só estou dando uma pincelada só para tentar montar um raciocínio com vocês aqui. Então, o projeto de Deus é ter uma imagem perfeita de Cristo, dele. E quem é a imagem perfeita de Deus? Cristo. Cristo e a igreja. E aí, para vocês entenderem um pouco melhor, nós vamos continuar. Então, aí vem Adão peca, a humanidade cai, vem o dilúvio, a humanidade se corrompe de novo. E Deus havia prometido que jamais destruiria a terra outra vez pelo dilúvio. O que Deus faz? Deus começa do zero. Não é porque deu tudo errado, irmãos. Não é porque deu tudo errado, mas o projeto de Deus, Deus pega um homem, isso é o plano dele. Ele pega um homem chamado Abraão. Deus pega um homem chamado Abraão. E, olha só, abra para nós, aí Guilherme, Gênesis capítulo 12. Nós vamos estar em Efésios, mas nós vamos sair um pouquinho só para poder trazer luz o que Efésios está falando. Olha só, então o Senhor disse a Abrão, deixa a sua terra e os seus parentes, e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Presta atenção. Por isso que nós temos que aprender, irmãos, ler a Bíblia. Muitas pessoas não entendem isso, né? Você pega um versículo desse aqui, por exemplo, tudo que eu tenho falado para vocês, nós estamos indo além do versículo, porque há outros versículos que vão explicar melhor isso. Quando você lê esse versículo, naturalmente, você fala assim, ó, Deus está falando para Abraão, farei de você o pai de uma grande nação, abençoarei e você e tornarei seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Presta atenção. Pode deixar lá. A gente lê isso, ele está falando de Israel. Ele está falando do nascimento da nação de Israel. E não está errado, tá.
Só que é muito mais do que isso. Aí ele está dizendo assim, ó, abençoarei você e tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção para muitos. Põe na NVI, só um pouquinho, volta, deixa eu ver na NVI, tá mais claro, né? Farei de você um povo, um grande povo e abençoarei e tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus escolheu um homem, Abraão, e falou, eu vou fazer de você uma bênção para muitos. Versículo 3, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, presta atenção, olha o que Deus está falando. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus está falando com Abraão, que ele vai construir uma nação, um povo dele. Só que esse povo aqui, irmão, não é só, nós vamos ver no Novo Testamento que esse povo não é só a nação de Israel. Mas no Velho Testamento é Israel, né? Então, através de Abraão vem Isaac, Jacó, os descendentes. Então, Israel foi escolhido por Deus, né? Abraão começou uma nação. E qual era o propósito de Deus para Israel? Que Israel fosse a nação sacerdotal para a terra. Que Israel falasse para o mundo as grandezas de Deus. Que Israel pregasse, anunciasse a salvação. Você vai ver isso demais nos livros dos Salmos, né? Por exemplo, vamos ver, joga para nós aí, Guilherme, o Salmo 67. Olha só. Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que seja conhecido na terra o teu caminho. Então, eles tinham consciência que eles eram a nação sacerdotal, para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. O propósito de Deus ter escolhido Israel, irmãos, é para que Israel proclamasse o amor de Deus, proclamasse em todas as nações da terra. Vê o Salmo 96. Estou falando aqui, não estava previsto, né? Estou citando de cabeça aqui. Salmo 96. Cante ao Senhor um cântico novo, cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Continua. Cante ao Senhor e bendiga o seu nome, proclame a sua salvação dia após dia. Essa era a missão que Deus deu para Israel, proclamar a salvação. Então você é meu povo, eu te escolhi, vocês foram eleitos por mim, com a finalidade de proclamar a salvação a todas as nações da terra. Eu pergunto, Israel fez isso, irmão? Israel fez isso, sim ou não? Não. Israel pegou esse título de povo de Deus e falou, nós somos o povo de Deus. Nós somos a nação de Deus, nós somos os eleitos, a nação escolhida por Deus. Então o mundo hoje tem apenas dois povos, os judeus e o resto. O resto vai ser chamado de gentios. Então, só existe dois povos, judeus e gentios. E Deus manda colocar no povo dele uma marca, que é a circuncisão. Todo homem nascido ao 8º dia, eles pegavam aquele menininho, pegava o pintinho dele ali e tirava aquela capinha em volta da glande ali, arrancava. É chamado de circuncisão. Essa é a marca que vocês são meu povo. Vocês são circuncidados. Então, existem os circuncisos, que é o que tem a marca da promessa, e os incircuncisos, os que não têm a marca da promessa. Então, no mundo, Israel pegou isso e colocou assim como vantagem. Nós somos circuncidados. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os escolhidos. Vocês são incircuncisos. Vocês são gentios, o resto era gentio. Todo povo faz isso, né? Quando os gregos também faziam isso, chamar o resto do mundo de bárbaros, né?
os romanos também. Então, todos os povos faziam isso. Os judeus não diferente. Nós somos os judeus e vocês são os gentios. Quando eles construíram o tabernáculo, o templo, lá no Velho Testamento, no templo tinha um lugar que era o Pátio das Nações, chamado Pátio dos Gentios. E eles colocaram lá uma mureta assim, de 1 metro e pouco de altura, e na mureta estava escrito assim, para as pessoas que não eram judias, que eram gentias, que iam conhecer o templo, né? O templo de Salomão, depois o segundo templo, o templo de Herodes, tudo. Tinha uma muretinha na mureta e falou assim, para o gentio, você não pode ultrapassar isso aqui. Aqui somente um judeu pode passar. Vocês têm que ficar da mureta para trás. E estava escrito, se você ultrapassar, você é responsável pela sua morte. Você vai morrer. Você vai ser linchado. Então tinha um muro que separava até onde os gentios podiam entrar. Dizendo tudo isso, vamos voltar lá para o nosso texto de Efésios, capítulo 2. Israel nunca se cumpriu isso. Eles pegaram esse título para eles e nunca proclamaram a salvação do Senhor, né? Lá no Salmo 96, depois vocês podem ler até um canto. Anunciar entre as nações as suas obras e entre todos os povos as suas maravilhas. Era esse o chamado para Israel. Israel nunca fez isso. Ele nunca quis proclamar. Ele sempre achou que eles eram melhor que os outros. Então, olha só, vou repetir então o primeiro versículo que nós lemos de Efésios 2. Eu acho que vai fazer mais sentido para vocês agora, né? Nunca se esqueça que antigamente vocês eram gentios. E que eram chamados incircuncisos. Vocês não tinham a marca da promessa. Pelos que se chama circuncisão, pelos judeus. Feita no corpo por mãos humanas. Então, versículo 12. Lembre-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Nós éramos gentios, incircuncisos, vivendo completamente afastados de Cristo. Éramos inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas na promessa de Deus. Ou seja, vocês eram inimigos do povo de Israel, que havia dois povos, judeus e gentios, e tudo que Deus prometeu a Abraão, vocês não faziam parte. Porque vocês eram gentios, vocês estavam excluídos da congregação. Então, as promessas de Deus para Abraão, eles estavam excluídos também, mas por conta dos judeus que não proclamavam o evangelho, né? Ele diz, eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Então presta atenção, isso aqui é quem nós éramos. Nós, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos sem Deus e sem esperança. Não havia, estava todo mundo perdido. Estava todo mundo sem esperança. Aí o versículo 13, ele fala assim, agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus. Agora, nós nos convertemos, nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Nós recebemos Cristo Jesus como nosso Salvador. E que agora que nós recebemos a Cristo Jesus, ele está falando, agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus, e ainda que antigamente estivesse muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele, por causa, né, daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Ou seja, nós agora que recebemos Cristo, que antes nós estávamos longe de Deus, agora nós estamos perto de Deus, por causa, qual o motivo que nós estamos perto de Deus? Porque nós pertencemos a Cristo e Cristo nos comprou. Ele está dizendo que por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue.
Então, irmãos, o que perdoa todos os nossos pecados? O sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, a vida, é só a salvação em Cristo, porque Jesus Cristo deu a vida dele por nós e morreu por nós. Então ele está dizendo, nós só somos salvos por causa daquilo que Cristo fez, não é por causa daquilo que você faz. Não tem nada que eu faça, que você faça, que possa nos dar o direito de ir para o céu, possa nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não existe nada, nada. Não há nenhuma ação humana capaz de tocar o coração de Deus, comover o coração de Deus. Deus, não, você é bom demais, então eu vou te recompensar pela sua bondade. Não, não existe isso. Ele falou, nós fomos aceitos, nós estamos em Cristo, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês, com o seu sangue. É o sangue de Cristo. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos liberta, que quebra todas as maldições. É o sangue de Jesus Cristo que nos dá acesso à presença de Deus. É o sangue de Jesus Cristo que nos faz com que Deus nos adote. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário. E ele diz, versículo 14, porque o próprio Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Ele fez a parte entre nós, ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todo nós uma só família. Então, olha só. Olha o que está acontecendo aqui. A Bíblia está falando que Cristo, nele, por causa do sacrifício na cruz, ele quebrou essa barreira, esse muro. Ele vai explicar ali mais embaixo. Então agora não existe mais dois povos. Existe apenas um povo. Ele diz, porque o próprio Cristo é a nossa paz, ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios. Ele uniu todos, que era o judeu e o resto do mundo. Então ele pegou judeus e gentios e fez um só povo. Claro que ele está falando daqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Fazendo de todos nós uma só família. Derrubando a muralha do desprezo que nos separava. Então, ele está citando aqui um tempo que tinha aquela mureta, aquela muralha aqui que o gentio não podia passar. Cristo derrubou essa muralha e nos deu acesso. Então tinha aquela muralha, depois tinha um santuário ali, tinha o santo dos santos, e agora todos nós temos acesso à presença de Deus plena, todos nós em Cristo. Ele está dizendo que Cristo uniu todas as pessoas nele em uma só família, derrubando a muralha do desprezo que nos separava. Ele, preste atenção, versículo 15, ele acabou em seu corpo com a lei, juntamente com os seus mandamentos na forma de ordenança. Ou seja, tudo aquilo que era você tinha que fazer no Antigo Testamento, guardar o sábado, não comer isso, não comer frutos do mar, não comer carne de porco, não comer animal imundo, participar das festas, tudo isso, coisa que os gentios nós não fazíamos. Ele está falando que em Cristo essas coisas que são cerimoniais, foram abolidas. Apenas o cerimonial. E ele diz mais, ele tomou os dois grupos, né, judeus e gentios, que se opunham e os fez parte dele mesmo. E formou um só povo. E finalmente houve paz. Ou seja, agora em Cristo Jesus, só existe um povo de Deus. E não é mais somente os judeus. Não é somente mais os israelitas. Agora, o povo de Deus é todo aquele que crê em Jesus. E aqui, ele diz, versículo 16, como membros do mesmo corpo, versículo 16, né, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim
finalmente a inimizade se acabou na cruz. Então na cruz, acabou toda a divisão dos povos da terra. Nós vamos parar aqui um pouquinho e vamos ver aqui em Gálatas, no livro anterior de Efésios, né, a carta de Gálatas, que Paulo vai explicar um pouco melhor isso aqui também, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 26. Diz assim: porque agora todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Presta atenção. Todos nós somos filhos de Deus por meio da fé. A fé é um meio. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. Mas a fé é o meio que eu me apodero da graça. A fé é o conhecimento. É o conhecimento da graça. Então, a graça é o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós? Deu o seu Filho. Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores. Isso é o que Deus fez. Isso é graça. A fé é o conhecimento dessa graça. Eu entender que eu sou pecador, sou miserável e que Jesus morreu por mim. Isso é fé, é o conhecimento da graça. Então eu me apodero da graça por meio da fé. Então a fé, ela produz em mim arrependimento, confissão de pecado, transformação. É a fé que Deus usa para que eu tenha acesso à graça de Deus. Então ele está dizendo: porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Próximo versículo, 27. Ele diz assim: e os que fomos batizados em união com Cristo, somos revestidos dele. Ou seja, quando eu sou batizado, eu me revisto de Cristo, eu me torno parte dele. Eu sou corpo dele, eu sou membro dele. Eu sou membro de Cristo. E olha só, eu sou revestido por ele. Próximo versículo 28. Ele diz assim: já não somos mais, presta atenção, quem está em Cristo, já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres. Aqui ele cita grego, apesar de estar debaixo do Império Romano, mas o Império Romano, a cultura era grega, né? A filosofia era grega. Então o Império Romano, e o grego era a língua oficial, então o Império Romano manteve essas coisas. Então ele está dizendo, então o grego não é necessariamente, grego não era o também chamado de helenista, né? Não era só quem nascia na Grécia. Grego é todo aquele que tinha cultura grega, cultura helenista. O cara, ele não necessariamente era um grego. Então, ele está dizendo, não existe mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homem ou mulheres. Homens ou mulheres. Para Deus não há distinção disso aí. Porém, somos todos iguais, somos um em Cristo Jesus. Em Cristo não há separação. Porque Cristo morreu para que toda a humanidade, toda a terra, todas as nações conhecessem, todas as nações pudessem ser salvas. Cristo formou um corpo. Um corpo. O corpo de Cristo, que é a sua igreja. E nesta não há diferença entre brancos, vermelhos, amarelos, pretos, ricos, pobres, livres, escravos, homens e mulheres. O que importa é se você está em Cristo ou não. Olha só, ele continua dizendo, e agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Lembra quando eu falei para vocês lá, quando nós estávamos lendo Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Olha o que Deus prometeu para Abraão. Abraão, lá em Gênesis 12, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por quê?
Porque Cristo é o descendente de Abraão. Então a Bíblia chama Cristo de um novo Adão. Então presta atenção, o primeiro Adão é aquele lá do Éden. O último Adão é Cristo. Porque Adão formou, através de um único homem, formou um povo. E Cristo, através de um único homem, formou um outro povo. Humanamente falando, nós todos somos descendentes de Adão. Espiritualmente falando, nós todos que nascemos de novo, somos da descendência de Cristo. E Cristo é descendente de Abraão. Então, por isso que o Evangelho é pregado a todas as nações. Por isso que você tem gente de todas as nações servindo a Deus em um só corpo. Então, olha só o que ele está dizendo. E agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Então, Paulo está dizendo que os verdadeiros descendentes de Abraão não são os judeus. Não são os israelitas. Porque quando Deus falou aquilo, Deus está falando muito mais daquilo que você está lendo. Deus está falando de todo o seu projeto. E o projeto de Deus é formar uma imagem. Né? A primeira coisa lá no sexto dia, Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem. E a gente sempre, no primeiro momento, você entende que ele está falando de Adão e Eva. Mas depois você vai no Novo Testamento e vê, não, Adão e Eva era só a semente. O verdadeiro homem que ele está falando é Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. E Cristo também, como Adão. Adão era um homem que tinha carregava dentro de si uma mulher. Cristo também é um homem que tem um corpo, uma mulher, que é a igreja. Então, quando Deus falou para Abraão que em ti seriam benditas todas as famílias da terra, Deus estava falando, e Paulo vai falar em Gálatas, que ele está falando do seu descendente. E Paulo fala, ele está falando descendente no singular, porque ele está se referindo a Cristo e não a Isaac. Isaac é um símbolo, o descendente de Abraão é Isaac, natural, mas o que a Bíblia estava falando ali era o descendente espiritual, que era Cristo. Então, e aqui Paulo está explicando para nós, aqui eu só estou lendo o final do versículo, mas você ler todo o capítulo, Paulo vai falar tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele está dizendo, e agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. E todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Por isso que nós falamos, né? Pai Abraão. Porque tudo, Abraão é o nosso pai da fé. A Bíblia vai falar isso, né? Abraão é o nosso pai da fé. Porque os que são de Cristo são descendentes de Abraão pela fé, por meio de Cristo. E todas as promessas que Deus fez para Abraão são para nós. Todas as promessas que Deus fez para Abraão são nossas. E aí, então você entende que em Cristo é formado um novo corpo, um novo homem, uma nova pessoa, a igreja, a imagem plena de Deus. Ele está dizendo, voltando lá para Efésios, onde nós paramos lá, né? Ele diz, vou repetir o versículo 16, como membros do mesmo corpo, todos nós, franceses, alemães, japoneses, americanos, índios, africanos, como membro do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus, e assim, finalmente, a inimizade se acabou na cruz. E ele trouxe este evangelho da paz a vocês que estavam tão longe dele, e a nós que estávamos perto, gentios e judeus. Agora, todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai pelo poder de um só Espírito. Então não importa de qual etnia você faz parte. Não importa qual a sua tribo. Em Cristo somos um. Porque é o mesmo Espírito, somos ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une em Cristo, formando um só corpo. Agora, versículo 19. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus nem forasteiros. Nós não somos mais distantes, não somos forasteiros.
mas sim membros da própria família de Deus. Agora nós somos filhos de Deus, membros da família de Deus, né? Cidadãos, ele diz mais aqui, né? E cidadãos que pertencem ao povo dele, nós somos da família de Deus. É isso que nós somos. Então, e para que Deus nos salvou, irmão? Presta atenção. Lembra que eu falei que Deus formou a nação de Israel para que Israel proclamasse as virtudes dele a todas as nações da terra. Foi o propósito que Deus chamou de Israel. Israel fez isso, sim ou não? Aí Deus levanta um povo, a igreja. Para qual propósito, irmãos? Para proclamar o evangelho a todas as nações da terra. Para proclamar o evangelho a todas as nações da terra. Deus não te salvou, irmão, para morar no céu. Morar no céu é consequência. Deus tem um propósito através da minha vida e da sua vida. É que eu e você proclame a salvação para que a família de Deus possa crescer. Que Deus tenha muitos filhos. Olha só. Versículo 19. Agora vou repetir. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus e nem forasteiros, mas sim membros da sua própria família. Da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Vejam o alicerce. Antes de eu continuar o versículo 20, eu quero ler com os irmãos em 1 Pedro 2. Põe aí, Guilherme, 1 Pedro 2, a partir do versículo 3, se eu não me engano. Pode pôr a partir do 3. Quero meditar no 4. Vamos lá. Presta atenção. Cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva. Presta atenção nessa palavra, pedra viva. Antigamente, irmão, não existia tijolos. Houve também período que existiam tijolos. Mas eles preferiam construir com pedras. E construir com pedras é muito mais difícil, porque cada pedra tem um formato. Você tem que achar cada formato para encaixando, para colocando, para edificar com pedras. Aqui no Brasil é pouco comum construções com pedras, né? Então, agora ele está falando da igreja como pedras vivas. Eu e você, cada um somos uma pedrinha, né? Uma pedra viva. Ele está dizendo, embora os homens tenham rejeitado, falando os homens rejeitaram Jesus, né? Ele é muito precioso para Deus, que o escolheu acima de todos os outros. 5. E agora vocês também se tornaram pedras vivas. Olha só, o que ele está querendo dizer? Pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual. Então presta atenção, Deus está construindo uma casa. E para que Deus está construindo uma casa? Para Ele morar. Deus está construindo uma casa para Ele morar. E essa casa, Salomão falou isso, né? Como é que um homem pode construir uma casa para Deus? Porventura, o Criador do universo ia morar feito uma casa feita por mãos humanas? Não! Deus não habita em paredes, Deus não habita em palácios, em pedras. Deus está construindo uma casa para Ele, onde Ele possa morar. Então, desde antes da fundação do mundo, até lá, quando todas as coisas terminarem, qual que é o plano de Deus? Ter uma casa que Ele mora com os seus filhos. Deus está construindo uma casa. Quando Jesus disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, pois eu vou preparar um lugar. Jesus está falando, eu vou preparar um lugar e depois voltarei para vocês. Irmão, que lugar é esse que Jesus está preparando há mais de 2000 anos e que não termina? Sabe que lugar é esse, a casa dele? Somos nós. Nós somos o lugar que Deus está preparando para habitar, para morar, para viver. Nós somos a casa de Deus, é o que ele está dizendo aqui, ó. Somos pedras vivas na edificação da sua casa espiritual, a casa de Deus. Vocês são seus sacerdotes santos.
Ou seja, o que é o papel? Como vocês são responsáveis de proclamar o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Vocês são os seus sacerdotes santos. Por isso, ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vivam a vida de santidade por meio de Jesus Cristo. Ele continua dizendo, versículo 6. As escrituras declaram: eis que estou colocando em Sião uma pedra principal do alicerce. Ela é preciosa e foi cuidadosamente escolhida, e eu nunca decepcionarei aquele que confia nela. Ou seja, naquela época as construções eram de casa, e eles pegavam a pedra de esquina, que ia suportar o peso da casa, que era chamada pedra principal, pedra angular, pedra de esquina. Então a pedra de esquina pode ser tanto nos edifícios como nos arcos, que sustenta aqueles arcos de pedra e tudo mais, né? Então a pedra principal é a que ia dar a direção, é que ia suportar o peso, é a pedra principal. Então Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que os homens rejeitaram. E ele diz, a pedra principal do alicerce. Né? Hoje a gente usa mais construção, concreto, né? Então olha só, é preciosa e foi cuidadosamente escolhida, e eu nunca decepcionarei aqueles que confiam nela. Sim, esta pedra é muito preciosa para vocês, os que creem, e para aqueles que o rejeitam. A pedra que foi rejeitada pelos construtores, está falando de Jesus, a pedra principal. A pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra de esquina, a parte mais honrosa e a mais importante do edifício, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal que sustenta a casa, é a primeira pedra a ser colocada. Ela é a base, é como se fosse o nosso fundamento, ela é o nosso fundamento. Então, versículo 8. E as escrituras dizem também, esta é a pedra na qual as pessoas tropeçarão, os que rejeitarem a Cristo, né? E é a rocha que as fará cair. Os que não creem tropeçarão. Se você não crê em Jesus, porque não atenderam à palavra de Deus, nem lhe obedecerão, pois para isso foram destinados. Pessoas que não rejeitaram Jesus. E o versículo 9 é fantástico, que ele vai dizer, 9 e 10. Olha só, mas vós, porém, presta atenção. Mas vós, porém, vocês que não rejeitaram a pedra angular, vocês que receberam Cristo como Senhor e Salvador, mas vós, porém, não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Amém? Diga, vamos dizer, diga isso. Eu fui escolhido pelo próprio Deus. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Nós somos escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei. O sacerdote, a função do sacerdote é trazer a palavra de Deus ao homem. O sacerdote ouve o que Deus fala e transmite ao homem. Então nós somos aqueles responsáveis de ouvir a voz de Deus e falar para as pessoas, dar a direção. Ele diz, vocês são sacerdote do rei, né? O sacerdote real, são santos e puros. Por que nós somos santos e puros? Por causa do sangue de Jesus Cristo sobre nós. Presta atenção, irmão, porque eu sei, se eu falasse para os irmãos, diga assim, eu sou santo e puro, você muito vai gaguejar, não vai dar conta. Sabe por que você tem dificuldade de falar isso? É porque você olha para você. Mas Deus, quando olha para você, Ele não vê você. Ele vê você coberto pelo sangue de Cristo, todos os seus pecados perdoados. Deus vê você como você é. Eu vou falar na nossa linguagem, né? Deus vê você como você vai ser quando Jesus vier. Então, para nós está no futuro, né? Lá no futuro eu vou ser igual a Deus, assim, eu vou estar puro, Deus, eu vou viver com Cristo eternamente. Lá eu vou ser santo, todo, não haverá mais pecado, não haverá dor, lá no futuro. Só que Deus não vê assim. Deus vê você hoje daquele jeito que
Né? Como o João falou, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Um povo que pertence ao próprio Deus. Um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso é para que vocês possam, olha aí, tudo isso é para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Está vendo aí, irmãos? O propósito para que nós fomos salvos, o propósito para o qual você nasceu, o propósito para o qual você existe. Dwight Moody foi um missionário no século XIX, um grande evangelista, que nasceu em Massachusetts, conheceu Jesus em Boston. Ele era sapateiro e aí ele foi vender sapato em Chicago. E lá Deus o chamou. E eu tive na casa dele, agora, ano passado. Lá na casa dele está o lugar onde ele foi sepultado, ele e a mulher dele. Numa montanha na divisa de 3 estados dos Estados Unidos. E Dwight Moody, quando ele voltou para a casa dele, ele estava cansado, que ele viajava muito pelos Estados Unidos, pela Europa, então ele queria parar. Sabe o que Deus falou para ele? Falou, beleza, você está cansado, você quer parar? Então arruma suas coisas que você vai morrer. Se não for para pregar o evangelho aqui, você pode ir embora. Ele, calma, Senhor. Ué, você está nervoso? E ele pegou e orou e pediu para Deus, não, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu construir um centro aqui, um seminário, e aí eu só quero parar de viajar, não aguento mais ficar viajando. E Deus deixou, né? Então, ele construiu em Chicago, que é o Seminário Moody, é um dos maiores formadores de pastores do mundo, né? Tive o privilégio de estar lá também. E lá, eu estou tentando lembrar, acima de Northampton, isso me foge a memória, a cidade dele. Então ele construiu um grande seminário, hoje é que lá já foi vendido, mas a propriedade, a sede permanece lá com a família, né? Então, eu achei interessante essa frase, falou, se não for para você pregar o evangelho, você pode morrer. Rapaz, só que essa frase Deus falou para Moody, mas essa frase vale para todos nós, irmãos. Como Deus os chamou, olha aqui, ó, tudo isso para que vocês possam anunciar a palavra que é querigma, né? Proclamar como Deus os chamou da sua escuridão para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito para o qual nós existimos, irmão. Não faz sentido. Você acha que vir na igreja domingo de manhã, só não tem compromisso nenhum com nada. Não tem compromisso com nada. Não tem compromisso com o reino. Não tem compromisso com o evangelho. Não tem compromisso em servir pessoas. Irmãos, não foi para isso. Não foi para isso. Já viu aqueles parentes que chegam na sua casa assim, para passar uns dias, e o cara parece que está no hotel? Alguém já viu isso? Já? O cara não lava nem um copo que ele bebe água. Você tem que prestar serviço para o cara que está na sua casa e acha que está no hotel. Ele devia pagar um hotel, né? Ele devia pagar um hotel, mas ele vai para sua casa e lá na sua casa ele acha que está tudo por conta. Alguém já viu um parente assim? Né? Então, ou é só eu que conheço gente assim? Né? Então, tem muitos crentes desse jeito. Não, Jesus morreu por mim, obrigado Jesus, valeu. Vou ficar na igreja aqui. Então tem aqueles caras assim, não, eu já vi várias pessoas, não, eu quero ir para uma igreja grande, pastor, para eu chegar lá, ninguém me vê, eu ficar quietinho. Quer ficar quietinho lá, não quero fazer nada. Quer fazer nada. Irmão, quer fazer nada. Jesus, ouve a oração desse irmão. Por quê, irmão?
para não fazer nada. Né? Não é para isso que Cristo nos salvou. Não é para isso que Cristo nos chamou. Ele diz que Deus nos chamou para proclamarmos a sua salvação. E aí, voltando para o texto de Efésios, lá, versículo 20, então ele fala assim, ó, vejam o alicerce, o qual vocês se encontram agora. Então presta atenção, vejam a base, o fundamento, o alicerce, a pedra de esquina que vocês se encontram agora. Apagou aí, né? Os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Então Deus está construindo um prédio, presta atenção, Deus está construindo um edifício, e melhor dizendo, ele vai explicar ali, Deus está construindo um templo, Deus está construindo um santuário, Deus está construindo um santuário, e esse santuário o fundamento, a pedra principal é Cristo. Em cima dessa pedra tem mais outros fundamentos, que é as doutrinas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Ele diz, os apóstolos e os profetas. Né? A doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, nessa base, na base daquilo que Cristo nos falou para nós, que a Bíblia diz para nós, ele está dizendo, encontram agora os apóstolos, os profetas e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. 21. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte do templo dedicado a Deus. Então cada um de nós somos uma pedrinha viva, uma pedra viva. Então, e a pedra, por exemplo, você pega uma parede dessa, bom, pega essa parede aqui, irmãos, é tudo igual. Então, tem igreja que quer que as pessoas sejam tudo iguais, anda, né, padronizado. Mas a igreja é pedra viva. Cada uma tem a sua característica, unidos pelo um só Espírito por Cristo. E ele diz mais, nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. E vocês também são unidos a Ele, uns aos outros, pelo Espírito, e fazem parte desta morada de Deus. O que Deus está construindo? Um templo. O que nós somos? Pedras vivas deste templo, que Deus está construindo para ser sua morada. E eu quero encerrar, lendo com os irmãos, dois textos da Bíblia, no livro de Apocalipse. No capítulo de número 5 de Apocalipse, versículo de número 9. Apocalipse 5:9 diz assim: e cantavam-lhe um cântico novo com essas palavras: o Senhor é digno de receber o livro e quebrar os seus selos e abri-lo, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Sabe por que aqui não tem a palavra raça? Raça humana? Porque não existe raça humana, existe o ser humano. Então a Bíblia não usa a palavra raça, a raça negra, raça amarela, não existe. A Bíblia usa a palavra etnia, que tem mais a ver com a cultura. Então não existe na Bíblia esse negócio de raça preta, raça amarela, raça branca, não existe isso. É toda tribo, língua, povo, etnia e nação. E essa é a igreja, formada por pessoas de todos os povos, tribos, língua e nações. E encerrando, para nós, vamos ver, eu gosto de ler o final, porque quando você está com dificuldade, irmão, lê o final da Bíblia, né, para você saber o que vai acontecer, para você acalmar. Capítulo de número
20. Eu vou ler a partir do 21. Apocalipse 21. Diz assim: os 12 portões eram feitos de pérolas, cada portão de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, como vidro transparente. Não se podia ver nela templo na cidade. Então, uma coisa que não vai haver no céu, templo. Onde é que está o templo no céu? Onde é que está o templo no céu, irmãos? Nós somos o templo de Deus. A casa de Deus. A casa que Deus está construindo. Não se podia ver nenhum templo na cidade, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. É tudo junto e misturado. A igreja, o Cordeiro, Pai, Espírito Santo. É o lugar da habitação. Ele vai explicar isso melhor. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus ilumina o Cordeiro, e o Cordeiro é a sua candeia, a sua lâmpada. Continua. A luz dela iluminará as nações da terra, e os governantes do mundo virão trazer-lhe glória. Os portões dela nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. Não haverá noite. A luz do sol vai ser inibida. A presença de Deus é um dia eterno. É um dia. A eternidade é um dia, irmãos. Um dia eterno. Continua. E a glória e a honra de todas as nações serão trazidas para ela. Nenhum mal será permitido nela, ninguém que seja imoral ou enganador, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem está com o seu nome escrito lá, irmãos? Amém. E esse nome não pode ser apagado, irmãos. Porque Deus escreveu o seu nome antes da fundação do mundo. Se você falar que ele apaga, ele quer dizer que Deus errou. Ah, Deus escreveu o seu nome aqui. Não, mas esse cara não vou apagar. Não existe isso. Deus não errou. Deus não errou. Vamos continuar aí o capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, limpa como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estavam a árvore da vida, que dá frutos 12 vezes por ano, uma em cada mês, e as folhas eram utilizadas como remédios para as nações. Na cidade não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os servos deles o adorarão, o servirão. A palavra adorar e serviço é a mesma. Eles verão o seu rosto, e o nome dele estará escrito nas suas testas. Ali não haverá mais noite, não haverá necessidade de luz, de candeia e luz do sol, porque o Senhor Deus será a luz deles, e eles reinarão para sempre. Amém? E aqui ele continua dizendo aqui, né? Todo capítulo, né? Ele vai falar isso, que a cidade, ele diz no versículo 7, eis que vem em breve, felizes aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Tem um versículo aqui, ele diz, versículo 12, ele fala: escutem, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele encerra o livro falando: cara, o fim está na minha mão. Eu escrevi o fim. Não precisa se preocupar. Eu escrevi todo esse enredo, toda essa trajetória. Felizes todos aqueles que lavam suas vestes, para terem direito de comer do fruto da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos que praticam a mentira. Que Deus possa falar conosco, que Deus possa nos abençoar ricamente, que Deus possa realmente ministrar o nosso coração, sabendo que nós somos a casa que Deus está construindo, somos as pedras vivas,
que para Deus só há um povo, a igreja. Que essa igreja, ela é a imagem de Cristo na terra. Ela é a expressão visível. Por isso que não dá, irmãos. Né? O capeta sempre inventa maneira, hein? Não dá para eu ser igreja sozinho lá na minha casa. E a pessoa, mas tem muitas pessoas que falam assim, que na minha relação ele pode machucar. Isso mesmo, faz parte. Igreja é um afiando o outro. É família. É família. E família você não desiste. Ainda que hoje está complicado, tem muita gente desistindo, né? Família é isso mesmo. A igreja é uma família. Nós somos a família de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o povo que Deus escolheu. Amém?